Previsões para a semana com Jaque Astróloga. Ai, que lindo esse brinco. Um composê nas duas. Exatamente, eu pensei nisso. Me fala uma Tudo coisa, bem? você tá bem? Eu tô bem. Como foi tô de viagem? Foi divertidíssimo. Que bom. Divertidíssimo. Laranja, como eu sei que você é muito ligada em moda, laranja é uma cor que a gente deve usar essa semana? Sim, Olha, eu digo que a intuição. sempre. Laranja, ela quebra a resistência quando você vai ter um contato com uma outra pessoa. As pessoas têm uma facilidade quando a gente está vestido de laranja. Ah, é? Ela passa alegria, otimismo, bom humor. E aí eu sempre falo o seguinte, tá meio depresinho, põe laranja, porque ajuda. Levanta, total. E como é que tá o céu para essa semana? Então, vamos lá. O céu, a gente tem lua cheia, que foi sábado. ontem. Ah, foi ontem? Ontem, Achei dia que fosse 13. Foi ontem de noite. E aí a lua cheia é tipo assim, quando há um transbordamento de tudo. E tanto das coisas bacanas quanto das coisas difíceis. Eu sempre brinco e digo o seguinte, Rê, se eu plantei cactos, eu não vou colher rosas. E essa é uma semana de colheita, né? E aí a gente fica mais forte, assim, com mais vontade de fazer coisas. Mas, em contrapartida, a gente também fica meio com pavio solto. Pavio, principalmente quem já é naturalmente estressadinho. Pavio curto, se diz, meio impaciente. Isso. Pavio curto, tá. Mas assim, Entendi. com muita força. A lua cheia, ela é muito boa pra gente dar... É como se o bolo, você colocasse aquele fermento. Tá. Ela dá aquela levantada. Agora, se a pessoa é mais esquentadinha, essa é uma semana muito fácil de perder o controle, de meter o pé na jaca. Aí precisa... Paciência. ter mais atenção. Então vamos signo a signo. Eu tô sem as fichas. Áries. Vamos lá. Deixa eu só comentar uma coisa Comente. que é sempre importante para quem está assistindo a gente. Também ouvir sobre o ascendente. Porque assim, quando a gente fala aqui das previsões, as pessoas que sabem do ascendente, é mais uma informação que elas podem levar e usar quando a gente está falando de todas as previsões. Então, por exemplo, quem é Áries e tem ascendente em Aquário, pode prestar, ouvir porque as duas informações serão úteis. Importantes. E daí, quer dizer, o Sol sempre é muito importante, porque é a nossa missão e tudo mais. Mas o ascendente é como a gente reage no dia a dia. Tá. E aí, quando você lê sobre o seu ascendente, a gente também tem essa... Quer dizer, mais um GPSinho aí de tipo, como eu vou me comportar. Perfeito. Então vamos começar com Áries. Vamos. Arianos, essa lua cheia está no signo deles. E aí o que acontece? Áries, por natureza, ele já tem um pavio bastante curto. E aí a gente precisa de mais tranquilidade. Essa é uma semana que a dica para arianos e arianas é não responda na lata. Não, e nem, na verdade, eu diria que espere na próxima semana. Porque há um impulso nessa semana de querer resolver a ferro e fogo. E aí não vai funcionar. Mais calma, medita mais, caminha, porque vai ficar mais, sabe, assim, tá rosnando. Tá bom. Touro. Taurinos, o que a gente tem? A gente tem a Vênus, que é a deusa do amor, e a regente de Touro em Escorpião, que é no signo oposto. Daí essa é uma semana onde pode haver um pouquinho de tensão com relação nos relacionamentos. Então, por exemplo, o taurino, ele chega com uma energia boa e o outro, de algum jeito, está mais belicoso. É como se o outro... de briga. Isso. E não responder. Taurinos, em geral, são pacificadores, mas aqui a gente tem uma facilidade de atrito, e o atrito pode ser na relação. Coisas bobinhas do dia a dia que irrita, precisa ter um pouquinho mais de paciência. Gêmeos. Gêmeos é uma semana muito boa porque a gente tem vários aspectos bacanas com relação a Mercúrio. Mercúrio rege o que a gente faz aqui, que é a comunicação, TV, rádio e tudo mais, e o signo de Gêmeos. Mercúrio, eu diria que é o protagonista dessa semana. E aí o geminiano está com uma mente pragmática, tem uma capacidade de resolver assim de um jeito muito sereno, muito racional. Isso é muito bom para as questões familiares. Então, é tipo como se o geminiano fosse aquele que, numa situação familiar, ele consegue enxergar e resolver para todo mundo, sem questões emocionais. Perfeito.
Câncer. Cancerianos, o que acontece? Como o câncer é regido pela Lua e a Lua está cheia, naturalmente há um transbordamento emocional para os cancerianos. E aí ficam mais susceptíveis, ficam mais sensíveis. O lado bacana é que essa Lua cheia está pegando um profissional. Essa pode ser uma semana boa para algum tipo de promoção ou alguma novidade que ele precise resolver ou ela e que dê algum destaque. E aí a dica é, tenha projetos, busque projetos profissionais, porque essa Lua vai dar esse gás para eles. Tá certo. Tempinho, né? Pra já que tomar água. Câncer, Leão. Leão. Leoninos, eles estão num momento em que precisa trabalhar as questões físicas. A gente tem excessos nessa semana. E daí é importante ter um limite. Leão, ele tem um dramatismo e um excesso em tudo. E apesar de ser romântico, mas há um pouco de falta de atenção com relação ao corpo na semana. E essa é uma semana importante de rever alimentos, rever atitudes que não são saudáveis com relação ao corpo, com relação à rotina. E como a gente tem uma energia já de escorpião forte, a sugestão para leoninos é fazer check-up, tudo aquilo que fica postergando. Essa é uma semana boa de ir pedir uma segunda opinião, porque o corpo, de algum jeito, ele vai pedir um pouco mais de atenção ou um pouco mais de cuidado. Tá. Virgem. Virginianos, essa é uma semana boa para os signos de terra. Virgem é um signo de terra, então é semana de tentar novas parcerias profissionais. A gente tem um lindo trígono de água, que é assim, a gente tem muita coisa em escorpião, temos Netuno em peixes e temos a cauda de dragão em câncer. Então, isso a gente chama de trígono de água. Para os signos de água são bons, mas para os signos de terra também é muito bom. Semana de tentar engatar novos projetos. E eles conseguem chegar de um jeito mais suave para conversas em geral. Geralmente, virginianos são mais duros, mas essa é uma semana onde ele consegue sentir o outro. A gente tem bastante coisas em escorpião, então ele consegue intuir e resolver algumas parcerias que na semana passada ou na anterior ainda não estava engatando. Aí a sugestão é, tente projetos profissionais, tem uma energia muito boa. Tá certo. Até agora tudo positivo. São áreas que precisa pensar duas vezes. Isso é verdade. A gente continua daqui a pouquinho. Legal. Peço que você me dê um minutinho. Vamos continuar com signos. Fomos até Virgem. Isso. Fomos até Virgem, né? Que vai estar muitos planetas de escorpião, que deixa mais sensível e tal. Agora Libra. Agora Libra. Libra também tem uns perrenguinhos nessa semana. Libra faz parte do eixo Áries. E esse é um eixo que a lua cheia, ela traz algumas complicações. Ela traz um transbordamento do que precisa eliminar. E é ótimo isso, porque aí é frustrante, obviamente, quando a gente precisa eliminar algo que a gente queria muito. Mas é importante cair a ficha. E essa é uma semana que Libra, ela tem essa percepção, assim, de que aquele projeto que foi idealizado não está funcionando. Pode ser tanto uma parceria afetiva, mas também profissional. E aí é um momento bom de eliminar. O que a gente tem? A gente tem o Sol ainda em Libra até o dia 23, quando Escorpião entra, e ele faz uma quadratura com Plutão. Plutão é um planeta que pede eliminação. Plutão rege Escorpião e ele sempre fala o seguinte, não dá para adorar a pílula. Vamos olhar com realidade. Isso para Libra. Escorpião. Escorpião está numa fase super legal porque nós temos Vênus e Mercúrio em Escorpião. A Vênus é uma facilitadora de vida de todo mundo. Ela traz melhorias, ela traz satisfação, autoestima. E Mercúrio ali juntinho, Escorpião consegue mais facilidades, as portas parecem que abrem mais fáceis, eles estão com uma intuição poderosíssima que já existe, mas com uma delicadeza, porque às vezes Escorpião, ele acaba sendo sincero demais e o outro... Atropela, né? Isso. Não está preparado e aí por isso que as pessoas têm um pouco de medo de Escorpião, né?
E essa é uma semana ótima para questões financeiras, para saber se cobrar, assim, valorizar mais o trabalho. Então, é isso que eu faço, ele vale isso. E aí tem argumentos ótimos para dizer que isso aumentou porque ele é muito bom no que faz. É muito legal isso. Sagitário. Sagitário, a gente tem uma agitação muito grande numa casa divertidíssima, que é a casa 5, que, entre outras coisas, é a casa do lazer, do entretenimento, das atividades afetivas e criativas. Essa é uma semana boa de insights, de ter ideias de como incrementar a vida profissional ou a vida afetiva. Para quem está solteiro, é uma semana ótima de engatar relacionamentos. Porque, como Vênus está em Escorpião, para todo mundo nós estamos mais eróticos e sexys. E aí ativa Sagitário de um jeito bem interessante. E daí, assim, tem perspectivas ótimas na fase afetiva. Capricórnio. Capricórnio, o tema está todo ali no fundo do céu, que é a casa da família. E aí a gente tem eu vou dar uma dica aqui. Domingo é um dia maravilhoso para capricornianos resolverem questões familiares de um jeito suave, gentil e pragmático, que é ter uma conversa muito verdadeira, com esse olhar que eles têm, que é maravilhoso, mas com uma fala gostosa, com palavras que harmonizam realmente. Domingo é um dia bom para falar sobre temas de grana em casa, alguém que gaste muito ou rever a parte financeira e resolver. É o dia de lavar roupa suja, mas de um jeito bom. E produtivo, né? Muito produtivo e com essa sensibilidade que Vênus e Mercúrio está dando para Capricórnio, que é se colocar no lugar do outro. A empatia é muito importante e às vezes Capricórnio, por ser muito direto, tem um pouquinho de dificuldade de se colocar no lugar do outro. E aí se coloca e fala, ok, aqui eu tenho que usar palavras mais suaves porque ele não está preparado para o que eu posso dizer. Melhorar as palavras. Aquário. Aquariano também é uma semana boa, porque o Sol está em Libra, ajuda. E é uma semana de fazer contatos, ver e ser visto. Lançar blogs, lançar livros, sites, reunir pessoas, porque o que está ativado é o mental. E é um mental onde vê qualquer coisinha e fala, opa, aqui tem uma ideia que pode resultar num projetinho, num dinheiro. Quer dizer, é uma semana onde ele tem que estará muito atento a tudo que está chegando. Peixes. Piscianos, para finalizar, essa é uma lua cheia que mexe na casa 2, que é a casa do dinheiro. Essa é uma semana boa para peixes rever as questões materiais, rever a forma como gasta, porque peixes, por ser um signo de água, ele tende a ter uma relação emocional com o dinheiro. E muitas vezes eu falo assim, vendedor se dá muito bem com o pisciano. Porque se você entra numa loja, um pisciano, e se o vendedor for fofo, vende tudo. Peixes tem essa coisa, assim, de ser mais empático com o outro. É uma semana de melhorar a parte financeira, também pensando o que pode incrementar no trabalho, o que ele pode trazer de projetos novos, porque como a gente tem um trígono de água muito importante, que é muitos planetas em Escorpião, Câncer e Peixes, para o pisciano intuir. E aí a dica é sonhos. Acordou, antes de abrir os olhos, anota, porque muitas vezes, os sonhos, ele consegue trazer muita informação. Mas quando a gente vai tomar banho, fazer coisas, a gente perde isso. E essa é uma semana onde a informação vem muito da percepção do sonho, do feedback com o outro. Ficar alerta. Perfeito. Semana promete. Promete. Já que tem um site que é esoterissima.com.br, esoterissima.com.br. No Instagram, ela está como Jaque Astróloga. Jaque
Jake, é Jaque com K. Jaque Astróloga. E os encontros, os workshops, o último que teve foi legal? Nossa, foi sensacional, foi assim, eu fiquei muito feliz. Que legal, Jaque. Conseguimos colocar 50 mulheres numa quarta-feira à tarde. Batendo papo. Batendo papo. E aí eu queria deixar uma dica, Por que favor. é o seguinte, de amanhã, terça-feira a sexta, eu vou estar lá no São Paulo Fashion Week. Eu trabalho lá com a Lilian Patti, né, no site que a gente vai fazer as coberturas. Qual e é tal, o site? que é o www.lilianpatti.com.br. E assim, o meu olhar sempre lá é da moda com astrologia. Então vai rolar vídeos lá no Jaque Astróloga, né, no Insta, e que eu adoro moda, né? E aí a gente vai falar um pouquinho. Que legal. Vai estar divertidíssimo. Essa parceria de vocês é o máximo. Eu sou super feliz com ela também. Manda um Aqui beijo também, pra ela, obviamente. Claro. Fica com Deus, Vai com tá? Deus, bom trabalho. Obrigada. Laranja, então, né? Na dúvida, põe laranja.